Eu não consigo respirar. Por favor, Senhor, eu não consigo respirar. Foi assim que morreu o negro norte-americano George Floyd, enquanto um soldado branco estava com o joelho sobre o seu pescoço, sufocando-o até a morte. Enquanto eu gravo esse vídeo, lá nos Estados Unidos já faz uma semana em que protestos violentos tomaram conta daquele país. Saques em lojas, protestos pacíficos de dia e à noite a violência toma conta, com o resultado de já 2 mortos nessa contabilidade. Mas afinal de contas, por que a questão racial é tão violenta e tão forte nos Estados Unidos? Para poder entender, a gente vai ter que retroceder um pouco na história dos Estados Unidos da América. Acompanhe comigo. O caso de George Floyd, ele não é o único nos Estados Unidos. Em 1991, Rodney King, um negro, foi espancado mais de 50 vezes por policiais. Depois daquele vídeo, daquele espancamento que ele passou ali, vários movimentos violentos ocorreram protestando contra aquela questão de policiais brancos contra Rodney King. E resultado, teve mais de 60 mortes naqueles protestos. Quando foi em 2010, foi a vez de Trayvon Martin, um jovem negro norte-americano de 17 anos de idade apenas, em que ele foi morto com um tiro por um policial branco. Vários protestos também tomaram conta daquela região, daquele país. Inclusive foi aí que surgiu o movimento Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Quando foi em 2014, outro grande crime contra um negro americano, ele surgiu, que foi contra Eric Garner, que foi sufocado até a morte por um policial branco. Policial esse que foi inocentado, assim como os outros policiais desses 3 exemplos que eu citei aqui. Inclusive, curiosamente, Eric Garner, enquanto ele morria, um policial branco, ele estava também sufocando o Eric Garner, e o Eric Garner dizia as mesmíssimas palavras que George Floyd disse esse ano de 2020. Eu não estou respirando. Para poder compreender essa questão dos Estados Unidos, nós temos que voltar realmente um pouquinho na história. A gente vai voltar para o ano de 1863. Até aquele momento, os Estados Unidos viviam assim como o Brasil. A mácula da escravidão era muito forte ali. Dentro desse contexto, em 1863, o presidente norte-americano Abraham Lincoln assinou o chamado Ato de Emancipação, que, entre outras medidas, ele deu a liberdade para 4 milhões de escravos africanos que viviam ali nos Estados Unidos. Apesar de ter sido uma ótima medida, a gente vai ver que essa abolição da escravidão nos Estados Unidos, ela não acabou com a segregação racial naquele país. Segregar significa separar. Então, a segregação racial, ela continuou muito forte nos Estados Unidos. Quando foi 2 anos depois da abolição da escravidão americana, em 1865, nós tivemos, nesse ano, o fim da Guerra Civil Americana. Como nós bem sabemos, a Guerra Civil dos Estados Unidos foi uma luta entre os estados do sul dos Estados Unidos contra o seu país. Eles não aceitavam uma série de medidas ali nos Estados Unidos, o fim da escravidão não aceitavam, estavam insatisfeitos com o governo de Abraham Lincoln. Em 1865, aconteceu o fim da Guerra Civil norte-americana e os estados do sul, eles viviam principalmente da escravidão. A escravidão era mão de obra, era a fortaleza da economia dos estados sulistas. Todos os estados do sul, eles viviam principalmente dos grandes plantios e utilizavam mão de obra escrava para aquilo ali. É aquela mão de obra escrava, quando disse assim, acabou a escravidão, então cortou toda a base econômica dos
sulistas. Quando foi no final dessa guerra civil, eles se mobilizaram, né, politicamente, eles precisavam se reconstruir após o fim da guerra civil. Afinal de contas, os estados do sul perderam aquela guerra, e eles diziam: nós precisamos nos reconstruir, precisamos de mão de obra. E como é que a gente vai fazer isso? Aí é que surge uma emenda constitucional que ficou conhecida como a 13ª emenda. Acompanhe comigo e veja o que diz essa 13ª emenda. Olha só. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Então, esse salvo, você veja só, através dessa chamada 13ª emenda, os norte-americanos utilizavam desse dispositivo legal, desse dispositivo constitucional, e teve a primeira grande leva de prisioneiros afrodescendentes ali nos Estados Unidos. Então, um negro que roubasse um sabonete, papel higiênico, logo ele era colocado para trabalhar forçadamente naquelas fazendas do sul dos Estados Unidos. A 13ª emenda ela foi muito forte na cultura norte-americana. Com o passar dos anos, das décadas, e entrando no século XX também, a gente vai poder perceber claramente ali que o racismo estrutural ele vai se fortalecendo. Por quê? Porque no século XX a gente ainda vai encontrar, no ano de 1910, 20, 1930, 40, muitos bairros norte-americanos em que não vai ter ali a possibilidade de negros entrarem naqueles bairros. São bairros apenas para brancos, bairros apenas para negros. Nas fábricas, nas indústrias, tinha lá os banheiros apenas para brancos, white, né? Tá lá a plaquinha, white. Ou banheiros para os negros, que era o colored, ou seja, pessoas de cor. A gente vai poder observar também até as próprias escolas. Existiam escolas para brancos, escolas para negros, faculdades para brancos, faculdades para negros, e assim a segregação racial ela foi muito forte naquele país. Até que chegamos em 1950. Lá em 1950, lembre-se, a segregação racial era muito forte. O negro tinha seu espaço nos locais públicos e privados, inclusive, né? Então a gente vai poder observar aí que uma senhora chamada Rosa Parks, ela vai pegar um ônibus e vai sentar na parte destinada aos negros ali. Então, onde tem a plaquinha colorada, ela sentou, normal, conforme mandava a lei. No decorrer do trajeto, o motorista do ônibus percebeu que tinha 3 homens brancos em pé, sem poder sentar. E aí? Ele chegou até Rosa Parks e disse: olha, eu vou tirar a plaquinha daqui do nome Colorado, colocar aqui, a senhora senta aqui atrás, junto com esses 2, 3 negros que estão do seu lado, e esses 3 homens brancos precisam sentar no conforto, e eles querem sentar aqui e vão sentar aqui. Aí Rosa Parks, ela pegou e disse: olha, eu não deveria fazer isso. Aí o motorista disse: olha, se a senhora não fizer, eu vou ter que chamar a polícia. Aí ela que chama. Então, Rosa Parks ela foi presa porque ela disse que não queria se levantar e não se levantou do local ali do ônibus. Não sabia Rosa Parks, mas a partir daquele momento começava o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ela foi presa, no dia seguinte, amigos, ativistas pagaram a fiança dela para que ela fosse solta, e a partir daquele momento muitos protestos tomaram conta dos Estados Unidos na década de 50. Lembrando que isso aí foi na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos. Rosa Parks não foi a única que teve destaque. A gente vai destacar também aqui Malcolm X. Malcolm X foi outro negro norte-americano que se destacou pela luta do povo afrodescendente naquele país ali. Malcolm X, o nome dele não era Malcolm X, era Malcolm Little. Malcolm Little, ele na juventude ele foi preso várias vezes, cometeu alguns crimes e depois conheceu uma seita chamada Nação do Islã. Nessa seita chamada Nação do Islã, ela pregava que todos os meios
fossem necessariamente utilizados para que os negros se protegessem. E defendia também um país, novos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos só com pessoas negras, e que se separassem do restante dos Estados Unidos. Olha só a radicalidade que era aí o movimento da nação do Islã. A história de Malcolm X ela é toda norteada por a questão do sofrimento ao preconceito, né? Malcolm X foi preso por policiais brancos várias vezes, apanhou várias vezes da polícia. O próprio pai de Malcolm X, ele havia sido morto pela Ku Klux Klan, que é aquele movimento supremacista em que homens brancos se acham melhores que os negros e praticam violência e matam negros nos Estados Unidos, e que inclusive existe até hoje o movimento da Ku Klux Klan. Então, a vida de Malcolm X, que, sim, só para não esquecer aqui, Malcolm X ele recebe esse nome, né? Lembrando que o nome era Malcolm Little, mas recebe o nome de Malcolm X porque, ao entrar na nação do Islã, ele disse: eu quero esquecer tudo que lembre a minha ascendência de escravos. Então ele dizia que o sobrenome Little era da época dos seus antepassados que foram escravos nos Estados Unidos. Então botam aí Malcolm X, ou seja, Malcolm X aqui em português, para poder radicalizar e romper com as suas tradições escravocratas. Malcolm X ele acaba saindo da nação do Islã, ele faz uma viagem, né, vai para a Arábia Saudita, né, visita toda Meca, Medina, ele também vai para a África e ali forma um movimento panafricano. E quando Malcolm X volta dessa viagem, automaticamente a gente vai perceber que ele volta mais brando. Aquele discurso de violência, de usar armas para se defender contra os brancos, esse discurso vai ser deixado um pouco de lado. Mas, mesmo sendo deixado um pouco de lado, as atenções já estavam sendo voltadas contra Malcolm X. Né? O governo americano já tinha, o FBI já tinha todo o serviço de inteligência investigando a vida de Malcolm X, até que ele acabou sendo assassinado. E nesse assassinato de Malcolm X, acredita-se que tenham sido antigos amigos, né, antigos aliados da chamada Nação do Islã, da qual ele rompeu anteriormente. Vale salientar, quase que não sai, hein? Vale salientar que nesse momento aí, o Malcolm X, ele já, quando voltou dessa viagem da África, que formou um movimento pan-africano, ele já tinha até adotado outro nome, já não era mais Malcolm X, era El-Haji Malik El-Shabazz. Olha só. Enfim, esse foi o fim de Malcolm X. Tem uma biografia dele aqui, ó. Esse livro aqui fala da vida dele, foi escrito por Manning Marable, tá certo? Uma vida de reinvenções, Malcolm X, escrito pela Companhia das Letras. Inclusive, esse livro foi tão bem escrito que ganhou o Pulitzer em 2012, certo? É um livro que vale a pena ler. Além de Malcolm X, vai surgir o movimento Black Power. O movimento Black Power, ele vai vir com a tentativa de valorização de toda a cultura afro. Então, os negros aqui na década de 50, década de 60 vão deixar o cabelo crescer do jeito que a natureza manda. Então, aquele cabelo bem alto, né, assim. Vão utilizar muitas cores que lembram o continente africano. Então, a valorização realmente do homem negro. Desse movimento Black Power, ele também surgiu posteriormente, originou-se aí o movimento dos Panteras Negras. O movimento dos Panteras Negras, ele, além de utilizar da violência, né, que eles andavam armados, patrulhando as ruas contra a violência dos policiais brancos, que era muito forte na época, que prendia o negro por qualquer coisa. Então eles andavam fortemente armados, né? Inclusive tirando essa questão política, geraram até moda no período, que eles andavam com boinas, jaquetas de couro, né? Tinha aquele movimento de levantar o punho cerrado assim, uma forma de protesto. Então os Panteras Negras tiveram um movimento político muito forte ali nos Estados Unidos. O líder principal dos Panteras Negras era Huey Newton. Huey Newton, ele acabou sendo preso, passou alguns anos preso, e depois que saiu da cadeia, ele envolveu-se com drogas e acabou morrendo, né?
O movimento dos Panteras Negras foi se definhando já no começo da década de 1980, mas se tornou uma marca cultural muito forte ali nos Estados Unidos e um movimento de resistência muito forte. Os Panteras Negras chegou um dado momento da sua história que eles deixaram de lado aquela violência, aquele de andar armado constantemente e passaram a ajudar muitos bairros negros que existiam pessoas carentes e crianças carentes ali. Então era comum que eles preparassem lanches pela manhã para quando aquela criança negra fosse para a escola trabalhar, eles davam lanche para aquela criança, davam todo o apoio, todo o suporte. Então tem esse trabalho social dos Panteras Negras nesse período também. Para quem gosta dos Panteras Negras e toda a sua vestimenta, toda a sua moda, eu aconselho, para quem tem assinatura da Netflix, você pode assistir um documentário, né, Black Panthers, que é justamente sobre os Panteras Negras. Mas como? Como falar do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos sem citar o nome de quem? Martin Luther King, obviamente. Martin Luther King, pastor norte-americano, que era de Montgomery, no Alabama, mesmíssima cidade de Rosa Parks, exatamente. Martin Luther King ele tinha um viés pacifista, ele era contra a violência, ele bebia da fonte de Mahatma Gandhi, que era o líder indiano que pregava a paz e que pregava também a desobediência civil para poder chegar nos seus objetivos. Martin Luther King ele dizia que era necessário não haver violência e é dele o famoso discurso que começa I have a dream, né? Ou seja, eu tenho um sonho que um dia todos os povos, todos os norte-americanos serão tratados por igual, independente da sua cor, da sua religiosidade, e vai um discurso muito bonito que entrou para a história. Martin Luther King, apesar do seu movimento pacifista, ele não conseguiu escapar, infelizmente, né, do seu destino, da sua morte certa, que foi assassinado na cidade de Memphis, né, em 1968, na sacada do hotel onde ele estava lá em Memphis. Na época, dizia-se que ele foi assassinado por algum racista, né? Foi alguém que não gosta de negro e, consequentemente, não gostava de Martin Luther King porque ele pregava a igualdade entre brancos e negros, né? Mas só que, num relatório feito pela Polícia Civil em 1991, constatou-se que Martin Luther King foi morto pela máfia italiana juntamente com o governo dos Estados Unidos da América. Como a gente pode perceber, todos esses movimentos da década de 50, década de 60, esses movimentos da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, eles ganharam muita força política. E ele reflete até hoje aquele pensamento e a luta de muitos que hoje vivem nos Estados Unidos. Mas logo na década de 70, o presidente Richard Nixon, ele começou a criar um lema chamado Lei e Ordem. Vamos tratar da violência em nome da lei e da ordem, em nome da lei e da ordem, em nome da lei e da ordem. Então isso aí foi, na prática, é como se fosse uma resposta, né, contra aqueles movimentos dos direitos civis que estavam ganhando muita força na década anterior. É muito comum você ver presidentes americanos, do Partido Republicano principalmente, em que eles citam em nome da lei e da ordem, em nome da lei e da ordem, que é uma herança justamente dessa época de Richard Nixon, né? Ou seja, na prática é o quê? Lei e ordem principalmente contra os negros, devido a todo esse racismo estrutural que nós temos lá nos Estados Unidos. Então, minha gente, como nós podemos perceber, a história norte-americana ela é altamente marcada pela violência do Estado contra a população negra. Né? Apesar de ter tido a eleição de Barack Obama para presidente da República, o primeiro negro presidente dos Estados Unidos, mas isso, repito, isso não diminuiu o racismo estrutural que existe até hoje nos Estados Unidos. Então a gente, quando percorre toda a história norte-americana, nós vamos poder perceber claramente, né, essa violência do Estado contra o homem negro.
Então, quando vem uma morte como essa de George Floyd, que aconteceu nesse ano de 2020, e a gente vê todos esses protestos fortes, violentos, mobilizando pessoas em meio a uma grande pandemia da Covid-19, e mesmo assim as pessoas estão ali protestando, dizendo que vidas negras importam, é porque é como se o governo, o Estado democrático de direito, que é o que tanto prezam os norte-americanos, é como se o Estado democrático de direito ele estivesse sendo corrompido, ele não estivesse sendo respeitado, quando um homem negro, rendido, já algemado, ali no chão, ele fica dizendo, não consigo mais respirar. Então é como se voltasse toda aquela trajetória, toda aquela luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos. E é curioso perceber isso, sabe por quê? Porque em um desses protestos, algumas pessoas, nas reportagens que nós podemos assistir, eles disseram o seguinte, olhe, ali Martin Luther King já morreu por nós lá na década de 60, já morreu lutando pelos nossos direitos, então por que ainda tem homens negros que estão morrendo hoje? Então veja que eles remetem ao passado para poder analisar o presente e que no futuro não aconteça mais isso. Aqui cabe a pergunta, afinal, até quando os negros dos Estados Unidos e do mundo, inclusive no Brasil, não vão conseguir respirar os ares da tolerância e do respeito ao próximo?